Esther 4, versículo 12. Quem achou, diga amém. Eita. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? 15. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei. Ainda que seja contra a lei, se eu estiver que morrer, morrerei. 17. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Pode se assentar no seu lugar. Amém? Amadas, eu quero dizer para você que está aqui nessa noite que o seu posicionamento muda decretos. Através de um posicionamento seu, de uma mulher posicionada em Jesus, sentenças são mudadas. Sentenças são transformadas no mundo espiritual. Uma mulher posicionada em Deus, ela muda decretos de mortes, de doenças, até mesmo de vícios. Dentro de casa, maldições hereditárias. E Deus, Ele me trouxe essa palavra de Esther, porque através de um posicionamento de Esther, uma sentença de morte para o povo judeu foi mudado, foi transformado. E eu peguei esse pedacinho da palavra, porque Esther, antes dela chegar a esse posicionamento, para ter essa decisão, ela teve que passar por muitas coisas. Hoje você vai passear um pouquinho no livro de Esther junto comigo, amém? Esther, ela era uma mulher órfã. Os pais dela haviam morrido e ela foi criada por um primo, não era nem tio, foi por um primo, chamado Mardoqueu. Uma coisa aqui que eu já tiro de primeira é que Esther, de uma órfã, ela foi para o posicionamento de rainha. Muitas das vezes a gente não dá nada para quem está do nosso lado, mas Deus, Ele dá. Muitas das vezes a gente não nos dá nada, mas Deus, Ele dá. Muitas das vezes a gente olha para dentro de si e fala: meu Deus, será que eu sou capaz? Deus, Ele manda te dizer nessa noite: você é capaz, mulher. Até porque quem te capacita é Ele. É Deus que te capacita, é Ele quem te enche. E Esther, ela havia sido chamada, ela havia sido escolhida, mas não para ser uma rainha amada. Engana-se quem achou que era só para isso. Deus, Ele tinha um propósito por detrás do reinado dela. Quando Ele te chama, quando Ele te escolhe, é porque Ele tem um propósito através da sua vida. Deus, Ele te chama para fluir em você e através de você. Ele não te tira da onde Ele te tirou à toa. Ele te tira porque Ele tem um propósito para ser cumprido através da sua vida. Seja no meio dos seus familiares, seja no seu ministério, seja no seu trabalho, Deus, Ele tem um propósito através da sua vida. É como um rio que emana diretamente do trono, flui em você e tem que fluir através de você. E Esther, uma menina órfã, criada pelo seu primo Mardoqueu, houve uma situação antes dela chegar até o palácio. Vasti,
O rei estava dando uma festa há vários dias. E Vasti, o rei mandou chamar ela. Ela era a rainha. Só que ela não obedeceu ao chamado do rei. Ela não quis ir à presença do rei. E com isso houve toda uma situação. Sabe, eu entendo aqui que quando Deus ele quer me levar a um propósito, Ele arma situações, amado. Vasti tinha sido chamada e ela não foi diante da presença do rei. Ela negou. Olha, Deus falou algo comigo. Quando eu não honro a minha posição, Deus levanta outra. Honre a posição na qual Deus te colocou. Honre o seu chamado. Mas honre mesmo. Inteiramente. E Vasti, ela tinha sido chamada diante da presença do rei e ela não foi. E aconteceu que o rei ele chamou seus conselheiros, porque ele ficou indignado. Ele estava dando uma festa ali no reinado dele, mostrando as suas riquezas, mostrando a grandeza dele como rei. E Vasti não foi. Pensa, aquilo para um homem, para um rei naquela época. E os seus conselheiros eles falaram assim: olha, rei, é melhor o senhor escolher uma outra rainha, porque se chegar ao povoado o que Vasti fez, muitas mulheres farão com seus maridos. Vai haver uma bagunça. Então o rei ele arcou com o conselho dos seus conselheiros e mandou selecionar algumas mulheres. Mardoqueu ele vivia ali no palácio e ele ouviu aquilo. Ele falou: ah, não, essa é a hora. Ele lembrou de Esther, e Esther foi uma das moças que foram selecionadas ali entre o povoado, de órfão para rainha. E Esther, ela teve que passar por todo o processo. A palavra de Deus vai dizer aqui em Esther capítulo 2, versículo 9, versículo 8. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocaram sob os cuidados de Hegai. E Esther também foi trazida ao palácio do rei, confiada e carregada do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou um tratamento de beleza e de comida especial. Olha isso, amado. Quando Deus ele tem um propósito por detrás do projeto, ele abre caminhos. Caminhos começaram a ser abertos para Esther chegar na posição que ela tinha que estar, porque Deus ele tinha um propósito sobre a vida de Esther. Eu já quero começar aqui. Deus ele vai começar a abrir caminhos para você chegar naquilo que ele tem para a sua vida. Não se preocupe. Muitas das vezes você olha assim as circunstâncias e fala: meu Deus, parece que está dando tudo errado. Eu tenho orado por aquilo, eu tenho buscado, eu tenho jejuado, e parece que eu não vou conseguir chegar naquilo que o Senhor tem para mim. Mas eu quero te dizer, amado, Ele abre caminho no deserto. Ele provê. Porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Não é na sua força, é na força daquele que tudo pode, naquele que tem todo o poder, naquele que tem o domínio de todas as coisas. O nome dele é Jesus de Nazaré, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou os 3 dias, aquele que subiu ao trono e ele descerá sobre as nuvens de glória. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Abasturi e andarabadácia. Deus ele escolhe improváveis. Ele escolhe aquele que ninguém dá valor. Se você se sente assim, é você mesmo que ele quer. Talvez muitos podem estar desacreditando, assim como a irmã ousadíssima, que o testemunho dela forte. Aqui, louvor, eu esqueci seu nome.
ela dizia: não vou fazer cirurgia, porque o meu Deus, Ele vai me fazer andar. E talvez no meio desse processo, quantas pessoas talvez não teriam desacreditado aí, te vendo naquela situação? Quantas pessoas talvez estejam desacreditando naquilo que Deus tem sobre a sua vida? Amada, é multidão. Não deixe a multidão te parar. Se apega naquilo que Deus decretou sobre a sua vida. Se apega naquilo que Deus falou. Se você está debaixo de uma palavra, só vai. Não pare diante da multidão. Não pare diante das circunstâncias, diante da tempestade. Jesus, ele estava ali na praia, se despedindo da multidão, e ele falou para os discípulos: vão, nós vamos chegar lá do outro lado. Vão, pode ir. E os discípulos foram. A palavra de Deus diz que Jesus insistiu para que eles fossem. E os discípulos foram, entraram no barco. E de repente eles não esperaram. Eles não esperavam que ia acontecer uma tempestade. E no meio do caminho houve uma tempestade. Mas o que Jesus já tinha dito? Nós vamos chegar do outro lado. Se Jesus disse que você vai conseguir chegar, você vai chegar lá. Eu vou chegar lá porque eu tenho uma palavra. Eu vou chegar lá porque aquele que decretou, ele não erra, ele não falha. O inferno pode se levantar, a multidão pode dizer que você não vai conseguir, a circunstância pode estar mostrando que não vai dar certo, mas Deus, ele disse para você: vai chegar lá do outro lado. Não olhe para os ventos, não olhe para a tempestade, não olhe para a circunstância, foque no propósito. Glória a Deus. E Esther, a palavra de Deus vai dizer: a moça o agradou e ele a favoreceu. Deus favorece os seus, amados. Quando eu me mantenho ali no posicionamento, como uma grande mulher de Deus, como um grande homem de Deus, Ele favorece. Você acha que foi fácil para Esther? Esther era órfã, os pais dela haviam morrido. Uma criança órfã, diante da natureza humana, ela pode muito bem crescer traumatizada, sem paternidade, sem maternidade. E mais uma vez, Deus, ele mostra nessa passagem de que Esther, ele tinha um pai. Ela não era órfã. A palavra de Deus diz: pode um dia teu pai e tua mãe te deixar, mas ele jamais te deixará. Pode um dia teu pai e tua mãe te deixar, mas eu sou contigo. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar, porque eu estou contigo. Mas Deus, ele tinha um propósito através da vida daquela mulher órfã. E nós precisamos nos posicionar. Diga assim para a pessoa que está do seu lado: chamado, propósito, posicionamento. Quando ele tem propósito, ele cumpre, amado. Mas nós precisamos fazer o que? Nos posicionar. E como eu me posiciono? Buscando intimidade com Ele, me fortalecendo em oração, em jejum, em buscas intensas no meu quarto. E entra no teu quarto, fecha a porta e busca Ele face a face. Não espere somente nos cultos, porque Deus, ele não chamou ninguém para ser esquentador de banco. Ele chamou pessoas para levar a palavra dele, seja cantada, louvada, orando, amados. E para isso eu preciso estar posicionada. Para isso eu preciso buscar o Senhor. Eu preciso orar. Eu preciso jejuar. Eu preciso fazer o meu devocional diário. Ler a palavra, entender, me alimentar dela, porque ela é pão vivo.
palavra me sustenta, é pela palavra. E Gênesis 1 vai dizer assim. Abre aí sua Bíblia em Gênesis 1. Olha como a palavra tem poder, amado. Gênesis 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. E era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Amado, lá na frente vai dizer que Deus ele criou o sol no quarto dia. Quer ver? Eu vou achar aqui para vocês. Versículo 14 disse assim: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E foi assim, Deus fez 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez as estrelas, Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que tudo isso ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 4º dia. Mas aqui a palavra vai dizer no começo de Gênesis: haja luz. O que iluminava a terra não foi o sol, foi a palavra. Porque ele criou o sol só no 4º dia. Foi a palavra. Foi a palavra que iluminou o dia. Porque ele é a palavra. João diz que ele é o verbo. E o verbo se fez carne. Uma mulher posicionada, ela muda decretos. Uma mulher que busca, uma mulher que ora. O inimigo está se levantando na minha casa. O inimigo está usando o meu marido. Inimigo, peraí, eu vou dobrar o meu joelho. Eu vou orar. Eu vou jejuar. E essa sentença vai ser mudada. Porque não é na carne. É no espiritual. Porque às vezes a mulher age na carne. Sai daqui, diabo. Vai pro inferno. Manda seu marido pro inferno. Não, mulher, pelo amor de Deus. Olha a palavra. Não manda ele pro inferno, não. A palavra tem poder, viu? Seja sábia. Não briga. Não tente ganhar através das suas forças. Fecha a porta do teu quarto e vai orar. Pega um óleo de unção. Unge o seu travesseiro. Não, aqui quem vai dormir vai ser um homem de Deus. Aqui quem vai dormir vai ser um pastor. Vai ser um missionário, vai ser um evangelista. Começa a profetizar. Começa a proclamar palavras. A liberar palavras no mundo espiritual. Uma mulher posicionada, amado. O inferno estremece. Se não fosse o posicionamento de Esther, aquele povo teria morrido. Mardoqueu falou assim: se você não se levantar, se você não fizer nada, não tem problema, virá socorro de outra forma. Mas Esther falou assim: olha, vamos jejuar. Ela poderia muito bem tramar alguma coisa ali dentro do reinado. Foi ela que agradou o rei, amado. Mas não. O que eu quero te dizer é que antes de qualquer decisão sua, haja pelo espiritual. Não haja pelo emocional. Um crente, ele tem que andar como crente, pensar como crente, falar como crente, ter atitudes como crente, como mulher e homem de Deus. Se está com dúvida, vai dobrar o seu joelho, vai orar, porque Deus ele vai te direcionar. Se está com vontade de xingar, fecha a boca, fala: Deus, amarra minha boca agora, conta até 10, dá uma passeadinha, começa a interceder. Não vou falar, não vou brigar. Ei, começa a passear, começa a orar. Você vai ver como você não vai voltar calminha. Nem sei porque eu estou falando isso, não era nem para me falar. Deus está mandando. Meu Deus, os maridos estão ali, glória. Eita!
não, viu, amado? O ruim é que eles estão aqui, né? Vai ouvir a chave do segredo. Mas quem comanda é Deus, né? Fala assim, não vou falar nada. Deus vai te pegar. Deus pega também o marido, viu? Eu preciso me posicionar. Eu preciso estar ali, com os meus pés juntinho da rocha, porque quando o vento vier, não vai assolar, não vai levar. A minha casa espiritual, eu preciso estar firmada na rocha. Porque quando eu estou firmada na rocha, o vento pode vir, a tempestade pode vir, a chuva pode vir, mas ela não abala. Mas eu não me abalo, porque eu sei que eu estou firmada e sei que eu tenho crido. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. E Esther, ela foi escolhida. A palavra de Deus vai dizer no versículo 17, capítulo 2: o rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer outras virgens. Meu Deus, que coisa linda, de uma órfã para a rainha. Quando você está vivendo o propósito de Deus, você alcança o favor do rei. Quando Deus ele tem propósito, ele age, você não precisa fazer nada. Quando Esther ela foi ali se apresentar, ela não pediu nada, ela só causou ali uma boa impressão. E ela foi escolhida pelo rei. Muitas das vezes Deus ele não quer que você faça nada. Muitas das vezes ele só quer que você busque, esteja focado em buscar ele, em se encher mais, em se direcionar, porque quem vai agir vai ser ele. É ele quem faz. Se eu e você, a partir do momento que nós depositamos a nossa vida diante do altar dele, o controle está na mão dele, amada. Não adianta falar, Deus está nas suas mãos, e você depois pegar o controle e tentar dar o seu jeitinho, porque ele vai tirar as mãos dele. Se você diz que entregou, entrega. Confia. Fala, Deus, eu vou entregar nas tuas mãos, eu vou confiar que vai agir, vai ser você. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que convence o pecador do seu pecado. É o homem, a mulher? É o Espírito Santo de Deus. É Ele quem faz. E quando nós estamos posicionados, nós mudamos decreto, mas nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Uma mulher posicionada e revestida, ela muda decreto. Em Esther, como eu falei para vocês, a gente vai passear no livro de Esther hoje. Esther 3, versículo 7. Depois que Esther ela se posicionou ali como uma rainha, ela foi favorecida pelo rei. Quando nós estamos na direção certa, não se espante, Satanás ele vai se levantar. Eu costumo dizer que quando você tem um encontro com Deus, quando você aceita Jesus e coloca Ele na sua vida, a sua fotinho lá no inferno está 3x4. Mas quando você começa a se posicionar, ter um espaço na igreja, começa a falar do amor dele, começa a atender ao chamado de Jesus, a sua foto lá no inferno de 3x4 vira um banner. Fica lá bem grande. Quando você está na direção certa, Satanás ele vai se levantar para tentar te distrair. Eu digo tentar, porque quando eu estou posicionada, nem a tentação dele tem poder. Ele vai se levantar contra a sua vida. Mas justo agora que eu estou orando, que eu estou jejuando, que eu estou posicionada, eu fui para a igreja, voltei para a igreja, parece que minha vida virou um caos, um furacão. Não se preocupe.
Satanás purinho tentando agir, mas se você continuar posicionada ali, firme na rocha, nada poderá impedir os planos de Deus sobre a tua vida. Nada. Ele pode tentar, mas ele não tem poder. Quem tem poder é ele. Costumo dizer que até o diabo é de Deus. O Deus é dono dele. Deus, ele teve que criar um inferno para deixar ele lá. Deus, ele é dono de tudo, amado. Se você mudar a sua ótica de olhar as coisas, tudo ao seu redor vai mudar. Que isso? Uma luta já quer desistir. Uma tempestade eu não quero mais. Não. Ei! Segura na mão daquele que te fortalece. Pega na mão dele. Pega na mão direita dele e vai. Não olhe para o lado, não olhe para o outro. Foque. Não olhe para trás. O que passou, passou, ficou para trás. Eis que coisas novas o Senhor fez sobre a tua vida. Só continue. Não pare. Porque vai ter dias que eu e você, diante do propósito, nós vamos querer correr. Ai, você vai estar com tudo, eu vou para a igreja. Vai ter dias que você vai estar andando. E vai ter dias que você vai estar quase parando. Mas isso não importa, só continue. Só persevere, porque Ele vai te sustentar. E está tudo bem. Graças a Deus nós dependemos dEle. Quantas das vezes nós chegamos cansados na igreja e saímos renovados? Quantas das vezes chegamos com vontade de desistir e saímos com vontade de... meu Deus, eu chego em casa dando glória. Já pego o cachorro, já prende, já começa a ungir a casa, já chega com tudo. Glória a Deus, está tudo bem. O importante é que você não desista. O importante é que você continue. E Mardoqueu começou a ser perseguido. O primo de Esther, aquele que criou Esther, aquele que levou Esther ao palácio. Não quero falar só de Esther, quero falar sobre ele também. Porque houve um plano ali de Amã para exterminar os judeus. E onde ele passava, ele era o homem no braço direito ali do rei. Onde ele passava, as pessoas tinham que se curvar diante dele. Mardoqueu não se curvava, porque ele sabia que só aquele que fosse digno era Deus, não mais ninguém. Só o Senhor é digno da nossa encurvação. E Mardoqueu não se curvou. Todas as vezes que ele passava, ele não se curvava. E aí Amã, ele percebeu aquilo, falou assim: eu não vou só matar aquele homem, mas eu vou matar todos aqueles que pertencem ao povoado dele. E formou um plano. E a palavra de Deus vai dizer no capítulo 3, versículo 7: no primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Assuero, no mês de Nisã, lançaram isto é, sorte na presença de Amã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. Já havia um dia, uma data, uma hora certa para executar o plano. E muitas das vezes Satanás vai tentar contra a tua vida. Já tem dia, hora marcada, mês, para executar destruição total sobre a sua vida. Se ele pudesse, ele te matava agora. A palavra de Deus vai dizer que ele veio para matar, para destruir, para roubar. Ele anda ao nosso derredor, só maquinando. E se eu e você não estivermos posicionados, amado, ele vem e destrói com tudo. Olha a importância de um posicionamento, de um homem e de uma mulher de Deus firme nos propósitos de Deus. Eu sou prova viva disso. Há uns anos atrás eu passei por isso. Eu pude ver Satanás agindo na minha vida, na saúde, tudo de uma vez, hein? No emocional, fisicamente, no espiritual, profissional, tudo de uma vez, familiar, tudo.
por conta de uma decisão errada. Mas mal Satanás sabia que aquele que começou a boa obra, ele era fiel para completar. Mal Satanás sabe que aquele que começou sobre a tua vida, ele é fiel para terminar. Aquele que te chamou, aquele que te escolheu, amado, ele não pode com aquele que é todo poderoso. Mas eu pude ver, mas também eu vi a mão de Deus sobre a minha vida, o cuidado dele em todas as coisas. E eu te digo com toda a propriedade: se mantenha firme, posicionado naquele que te chamou. Já havia uma data marcada, já havia tudo planejado. Satanás, ele vai lançar decretos de morte. Mas se você estiver revestido, assim como diz em Efésios 6, revestidos da armadura de Deus, Satanás não terá poder nem para começar aquilo que ele maquina e planeja contra a sua vida. Amém? Por isso que eu não posso sair da posição, eu preciso estar ali firme. Sentenças são mudadas sobre a minha casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Enquanto você está aqui louvando, enquanto você está aqui glorificando o nome do Senhor, cadeias estão sendo mudadas, cadeias estão sendo abertas, sentenças estão sendo mudadas, decretos estão caindo ao chão. Enquanto você abre a sua boca para orar, para adorar, está havendo cura, está havendo transformação, o vício está caindo por terra, amado. O poder da adoração. A palavra de Deus diz que lá no céu, ao redor do trono dele, anjos, querubins e serafins proclamam que ele é santo dia e noite, noite e dia, de eternidade a eternidade. Adore a ele. Se a sua arma é a oração, ore mais. Se a sua arma é a adoração, adore mais. Lê a Bíblia. Se fortaleça, se revista da armadura de Deus. Porque quando eu estou cheio da palavra, não tem como eu ter espaço para setas inflamáveis, né? Não tem como eu ter espaço para pensar naquilo que não vem de Deus, porque eu estou cheia da presença dele, eu estou cheia dele. Aleluias. E Esther, ela entendeu para aquilo que ela foi chamada. E de repente, quando Mardoqueu soube disso, porque Ramã, a palavra de Deus vai dizer no capítulo 3, lá para frente, que ele mandou, foi até o rei e pediu para o rei assinar um decreto. E isso chegou até a Mardoqueu, e Mardoqueu falou: não acredito que isso vai acontecer com o meu povo, o povo de Deus. Ele rasgou as vestes dele, colocou um saco de pano e começou a se lamentar. Sabe, e a palavra não vai dizer que ele foi até Ramã tirar satisfação. Ele não tentou lutar contra Ramã com as armas dele naturais. Vai dizer que ele começou a se lamentar. Diz aqui, no capítulo 4, quando Mardoqueu soube de tudo que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. No versículo 3 diz assim: em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve um grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. O posicionamento dele foi de humilhação perante Deus.
Ei, quando você começar a vivenciar, ou se você já está vivenciando perseguições, não age da mesma forma. Pegue as armas espirituais, ore. Se você está passando por luta, não tente fazer do teu jeito, da tua maneira. Pega as armas espirituais, vai orar, vai jejuar, vai se lamentar, vai se humilhar diante daquele que pode transformar a situação. Porque o que o homem não pode fazer, o Senhor, Ele faz. Ele tem poder. Assim como foi falado aqui, Ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias morto. Depois de 4 dias Ele ressuscitou Lázaro. E o que mais me intriga é que quando Ele chegou ali até Lázaro, até o sepulcro, as irmãs dele falam: mestre, se você tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Mas lá no início, antes dele chegar no local, ele fala assim, quando ele sabe e soube da doença de Lázaro, ele já fala assim: essa doença não vai acabar em morte. Antes dele chegar ao local onde Lázaro estava, Lázaro já tinha ressuscitado, amados, porque ele disse uma palavra. Ele tinha liberado uma palavra sobre a vida de Lázaro. Essa doença não vai acabar em morte. E não acabou em morte. Depois de 4 dias, Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus chega ao local e ele fala assim: tirem a pedra. Se você parar para pensar, ele tinha o poder de tirar a pedra. Poxa, ele não ressuscitou Lázaro morto? Mas sabe o que eu entendo disso? É que tem coisas que ele vai permitir você fazer. Ele pediu para tirar a pedra. E tiraram a pedra. E ele ressuscitou Lázaro. Vai ter coisas que eu e você terá que fazer. Tem coisas que naturalmente eu e você teremos que fazer. Ele vai permitir você fazer. Nós conseguimos agir no natural, mas o sobrenatural só Ele. E Mardoqueu, ele começa a se lamentar, em choro e lamento. Mas ele não pode tirar satisfação, ele continua ali no posicionamento de humilhação. Vai ter momentos que nós vamos ter que nos humilhar debaixo da mão potente de Deus. Quando Ele te leva até um deserto, ou a tempestades, é porque tem um propósito, para te trazer crescimento, amadurecimento espiritual. Não foque somente na tempestade. Está doendo, está difícil. Tente extrair aprendizado. Extraia o máximo possível de experiências com Ele. E depois disso, Esther, ela jejuou. E ela foi até a presença do rei, porque antigamente a rainha não podia entrar diante da presença do rei se ele não a chamasse. Na verdade, ninguém. E ela tinha dito isso para Mardoqueu: Mardoqueu, eu não posso ir, porque já fazem 30 dias que o rei não me chama diante da presença dele. Fazia 30 dias que Esther não ia diante da presença do rei. Olha isso, que impossibilidade. Mas para o nosso Deus nada é impossível. Ela falou: vamos jejuar 3 dias e 3 noites. Ela foi sábia. Ela começou a agir com as armas espirituais, porque na natural ela não podia. E depois dos 3 dias, vai dizer aqui no capítulo 5, 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. E Esther aproximou-se e tocou na ponta do cetro. Olha isso. Quando Deus tem propósito, assim como eu disse, Ele abre caminhos, amados. Ele viu ela no pátio e teve misericórdia. Eu acredito que foi o Senhor Jesus quem tocou no coração dele. Se for possível, Deus, Ele vai tocar no coração de muitos para te favorecer.
Esther, ela vai ali diante do rei e fala: rei, eu gostaria de te convidar, gostaria de fazer um pedido. Na verdade, o rei pergunta assim para Esther: o que você quer? Se o que você quiser eu te dou, e eu te darei a metade desse reino. E sabe o que ela pede para ele? Eu vou dar um banquete, vem até o meu banquete. Que mulher sábia, meu Deus. E ela dá um banquete para o rei. E quem está lá na mesa junto com o rei? Hamã, o inimigo. Senta ali no banquete que ela preparou. E no segundo dia ela chama ele de novo. E ele vai novamente junto com Hamã. E lá naquele segundo dia, ela fala tudo. Meu Deus, vocês conseguem imaginar isso? Sabe o que eu aprendo com isso? É que quando eu busco, quando eu me revisto, quando eu me posiciono, Ele prepara até uma mesa perante os meus inimigos. Ele faz os seus inimigos sentar juntamente com você no banquete, juntamente na mesa. Mal ele sabia que a armadilha que ele tinha preparado ali, ele mesmo iria cair nela. Deus, Ele manda dizer para você aqui nessa noite que a armadilha que o inimigo preparou para você, ele vai cair nela. Aleluia. Deus, Ele vai mudar situações aqui, situações que não estão favorecidas ao teu favor. Vai mudar a sorte. Deus, Ele manda dizer para alguém aqui que Ele vai favorecer aquilo que está infavorável para você, mulher. Só esteja posicionada, que Ele vai fazer, Ele vai mudar a situação. E Esther, ela foi corajosa. 9, capítulo 5, versículo 9. Naquele dia, Hamã saiu alegre e contente, porque ele tinha participado do banquete, né? Mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou, nem mostrou respeito em sua presença. Hamã, porém, controlou-se e foi para casa. Reunindo seus amigos, Esther e sua mulher, Hamã vangloriou-se de sua riqueza, de seus muitos filhos e de como o rei havia honrado e provido acima de todos os outros nobres e oficiais. E acrescentou: além disso, sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ele lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. Versículo 3 do capítulo 6. Vamos pular um pouquinho. Na verdade, versículo 1, capítulo 6. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Se for possível, amados, ele vai tirar o sono de muitos para te favorecer. Por isso, ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado, e que o lesse para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, dois dos oficiais do rei, para que guardavam a entrada do palácio e que havia conspirado para assassinar o rei Assuero. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso. Olha isso. Olha o jogo sendo virado. Olha o cenário sendo mudado. Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. Olha isso, amado. Mardoqueu não precisou ir até o rei e falar assim: ei, rei, eu estou sendo perseguido por Hamã. Rei, olha o que ele fez contra mim. Rei, eu fiz aquilo lá ao seu favor, mas você não me fez nada. Não, ele quietinho, diante dos pés do Senhor, chorando, jejuando, se lamentando.
sozinho, porque você não precisa ser reconhecido por homens. Aquele que te vê, ele não dorme, ele tem visto, ele te reconhece. É o Senhor que vai te reconhecer. Não espere reconhecimento de homens. Fica tranquilo. Ah, Deus, eu fiz tanto por essa pessoa. Deus, olha o que eu fiz por ela, eu me desdobrei. Olha o que eu fiz, eu me doei tanto, hein? Não se preocupa, amado. Não vá pedir reconhecimento. Aquele que dorme, aquele que não dorme, ele vê tudo. Mardoqueu começou a ser reconhecido aqui sem ele abrir a boca. Você não vai precisar abrir a boca. Deus, ele começou a mudar o cenário de toda a situação. E a palavra vai dizer aqui na frente que no versículo 4, o rei perguntou: quem está no palácio? Ora, Ramã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele lhe havia preparado. Olha isso. Mas antes dele chegar, Deus já havia chegado na frente. Deus, ele manda te dizer que antes do seu inimigo chegar, antes de Satanás se levantar contra a sua vida, eu já estou lá. Antes de Ramã chegar até o rei para pedir o enforcamento de Mardoqueu, Deus, ele já havia tocado no coração do rei, ele já havia visto tudo. Para você ver que o inimigo não tem poder contra as nossas vidas. E entrando Ramã, no versículo 6, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E aí Ramã começou a falar. E amados, lá na frente vai dizer que tudo que Ramã falou, que se deve fazer a um homem que o rei deveria honrar, Mardoqueu viveu. E a palavra vai dizer lá na frente que Ramã, ele foi enforcado na própria forca que ele havia preparado para Mardoqueu. O inimigo caiu na própria armadilha dele. E depois disso, Esté teve com o rei e implorou ao rei que revogasse, no capítulo 8, versículo 3, mas Esther tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Ramã. E ela começou a dizer, porque no começo de quando ela foi ali para o palácio, ela não tinha dito que ela era do povo judeu. E nessa, olha como, meu Deus, amados, existe um tempo certo para todas as coisas. Por isso que eu falo mais uma vez, se Deus te mandou ficar calado, fica calado. Na hora certa Ele vai usar a sua boca. Na hora certa, Esther agiu, ela disse para o rei: olha, eu sou do povo judeu, e se você fizer com que o decreto de Ramã seja realizado, eu vou morrer junto com eles. Na hora certa ela se posicionou. Na hora certa ela abriu a boca dela. E na hora certa o cenário foi mudado. E o rei, ele teve misericórdia. E o decreto foi mudado. Deus, ele te trouxe aqui para te dizer que quando você se posiciona, quando você se coloca naquilo que Ele te chamou, quando você se posiciona, decretos são mudados, sentenças são mudadas. Sentenças de morte, sentenças de vícios, sentenças dentro da tua casa, sentenças entre os seus familiares. Quando você se posiciona em oração, Deus, Ele muda decretos. E nessa noite Deus, Ele manda te dizer: se posiciona que eu vou mudar decretos nessa noite. Vou eu visitar filhos nessa... Ei, mãe, vou eu visitar filhos nessa noite. Só continua com o seu joelho dobrado, com o seu jejum em dia, com a busca na
tua presença não for comigo, eu não quero ir. Se não for por conta da tua presença, não faz sentido estar naquele lugar. Não faz sentido estarmos sentados aqui se não for por conta dele, por causa dele e por ele. A palavra de Deus diz que nada vai roubar a glória dele. Tudo vem dele, tudo volta para ele. Deus, ele está mudando decretos nessa noite. Sentenças de morte. Em Ezequiel, o que você vê diante dos seus olhos? Eu vejo vale de ossos secos. E Deus manda dizer, então, Ezequiel, abre a tua boca e começa a profetizar vida sobre esse vale de ossos secos. Vida sobre esse vale de ossos secos. Ei, mulher, começa a abrir a tua boca e começa a profetizar vida sobre a tua casa, vida sobre a tua família, vida sobre o teu ministério. Ei, quando eu abro a minha boca, quando eu me posiciono, ei, aquilo que não tem vida começa a surgir vida. Aquilo que estava morto começa a ressuscitar. Aquilo que estava preso começa a ser solto. Ei, tudo começa a se mover quando eu abro a minha boca. E através de Esté, a sentença foi mudada sobre a vida daquele povo. Uma órfã, aquela que ninguém dava nada, que eu falo para você, o reconhecimento chega. Deus tem tempo de honra nessa noite, tempo de justiça. Ei, permaneça posicionada, permaneça posicionado, que você vai alcançar o favor do Rei. Nada melhor. Oh, aleluia. Eu vejo o Senhor fazendo assim com o cetro dele, ó. Oh, aleluia, favorecendo. Oh, aleluia. Só esteja firme na posição. Aleluia. Não deixa a peteca cair, não, amado. Não deixa a tempestade te abalar. Não deixa as circunstâncias te abalar. Porque não é a circunstância, não é a tempestade, não são as lutas que definem. É aquilo que Ele disse que fará sobre a sua vida. Aleluia. Se coloque de pé no seu lugar. Aleluia. Gostaria de pedir, se a pastora permitir, gostaria de pedir aos auxiliares da pastora que ora, que ministrasse as mulheres que estão aqui na casa, amém? Ou se você quiser pegar uma mulher que está do seu lado. E eu gostaria de chamar a irmã para estar louvando. Nessa hora, enquanto a irmã vai estar louvando, eu gostaria que você, juntamente comigo, levantasse um clamor
Uma oração intensa mesmo. Sobre aquilo que você esteja passando. Eu não sei da tua história, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei o que acontece. Mas o Senhor, Ele sabe, Ele conhece cada um pelo nome. Gostaria de convidar você a fazer uma oração e a colocar diante de Deus. Talvez todas as sentenças que você esteja passando, seja vale, seja deserto, seja o que for, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está mudando o cenário dessa noite. Amém? Enquanto a irmã vai estar louvando, se você sentir no seu coração de estar orando por alguma mulher que está aqui nessa noite, vá até ela, ore junto com ela. Ore pela sua vida, ore pela vida dela. Mas nessa noite, assim como aquela mulher, que ela estava ali presa há 12 anos, ela já não tinha mais vigor, há 12 anos. Aquela mulher do fluxo de sangue tinha um decreto sobre a vida dela de morte, e ela já tinha tentado por muitas das vezes obter a cura dela, mas quando ela tocou, quando ela foi ao lugar certo, o decreto que estava sobre a vida dela foi mudado. A sentença de morte que estava sobre a vida dela foi transformada em vida. Ela foi curada imediatamente daquele fluxo que ela já havia 12 anos vivendo debaixo daquela sentença. Eu te convido nessa noite a tocar na hora das vestes dele de uma maneira diferente. Tudo que é ligado na terra é ligado nos céus. Amém? Pode apagar as luzes aqui, por favor. Pode soltar o louvor para a irmã louvar. Aleluia. Aleluia. Deus, aleluia. O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? Que Deus é esse? Aleluia! O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter sua volta com os aromas e não respirar? Receber o nome de Deus, porém morto está. Oh meu Deus, se não viver da sua adoração, é muito forte o nome de suas mãos. Ensina seus ouvidos a me escutar. Oh meu Deus, ninguém consegue se esconder. Se ele não quiser acontecer, mas eu vou
Aleluias. Aleluia, Deus. Meu Deus, eu vejo Deus mudando muitas sentenças nessa noite. Aleluias. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, que é um privilégio muito grande levarmos a palavra de Deus. É um privilégio enorme de estarmos na presença dEle. Gostaria de agradecer a confiança dos pastores, da irmã Marisa e da igreja. Amém? Deus abençoe grandemente a vida de vocês e continue no posicionamento em Deus, que eu creio que nós vamos obter a vitória. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia, Jesus. Deus falou com você, igreja? Aleluia, Jesus. A irmã vai estar louvando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Será que eu volto com voz para casa hoje? Pode soltar. Aleluia. Os irmãos me ajudem, tá? Eu preciso de voz, porque tem amanhã, tem depois. Aleluias. Aleluias. Vendavais. Aleluias. Quantos vendavais não passamos em nossas vidas, né, irmãos? Quantos vendavais, mas o que importa é que diante dos vendavais, Deus está sempre provando que Ele não deixa o nosso barco naufragar em meio às tempestades das nossas vidas. E é crendo nessas promessas que a gente prossegue adiante. Pode soltar. Aleluia. Não é esse, é vendavais. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão